Olá, esta é uma capacitação do módulo TMS relativa ao assunto Transporte Internacional. O tema abordado nesta capacitação é extenso, por isso foi dividido nos seguintes vídeos: Introdução, configurações comerciais e operacionais, configurações específicas do internacional, geração do CRT, viagem internacional e MIC-DTA, carregamento em partes e faturamento. Hoje falaremos sobre Transporte Internacional, Parte 2, configurações comerciais e operacionais. Nossa agenda será contexto geral, preparação do TMS para o internacional. O objetivo desta capacitação é falar sobre os conceitos da funcionalidade do TMS Transporte Internacional e apresentar um fluxo de configuração do ambiente que possibilitará, entre outras coisas, a geração do CRT e do MIC-DTA. Faremos agora a configuração dos cadastros comerciais relativos ao transporte rodoviário internacional. Negociação. Vamos cadastrar uma negociação para os nossos serviços internacionais. Exemplo, código 10, descrição, transporte internacional. Serviços de negociação. Será necessário criarmos serviços de negociação vinculados ao tipo de documento J, CRT e ao tipo de transporte rodoviário internacional. Para criar os serviços, inicialmente é necessário incluir os códigos na tabela L4 Serviços do SX5 Cadastro de Tabelas. Observe que criamos os serviços de negociação 60 e 61 e os serviços operacionais 995 e 996, que vincularemos ao serviço de negociação conforme o serviço de transporte, entrega ou transferência. Serviços de negociação. Visualizaremos um serviço para mostrar o preenchimento dos campos Serviço de transporte, 3. Entrega, Tipo de transporte, 4. Rodoviário internacional e Documento de transporte, J, CRT. Configuração da tabela de frete. A configuração da tabela de frete a receber não tem características exclusivas para o transporte rodoviário ou internacional. Portanto, podemos utilizar qualquer tabela que tenha preço para as regiões internacionais. Contudo, é necessário identificar a moeda que será utilizada no cálculo dos CRTs gerados a partir dessa tabela. No exemplo abaixo, utilizamos a moeda dólar 2. Contrato de clientes. Nesta rotina, basta escolher um contrato de cliente, incluir nossa nova negociação 10 e os respectivos serviços de negociação 60 e 61 vinculados à tabela de frete. Faremos agora a configuração dos cadastros operacionais relativos ao transporte rodoviário internacional. Serviço operacional. Será necessário criarmos o serviço operacional para ser colocado na rota. Para criar os serviços, inicialmente é necessário incluir os códigos na tabela L4 Serviços do SX5 Cadastro de Tabelas. Segue um exemplo do registro na L4. 062 Serviço Operacional Internacional Entrega. Na visualização do serviço operacional de entrega, é importante observar o tipo de transporte que está preenchido como 4. Rodoviário internacional. Zonas, setores e pontos por setor. Criamos um ponto por setor chamado Buenos Aires e relacionamos os clientes localizados nesse setor. Rota de entrega internacional. Nas nossas simulações, geraremos uma viagem de entrega internacional. Portanto, será necessário criarmos uma rota com estas características. Especificamente para o transporte internacional, também é necessário informar a rota na rotina de geração do CRT, que é o documento de transporte a ser colocado na viagem.
rota de entrega internacional. O campo tipo de transporte deve estar preenchido como rodoviário internacional para que a respectiva rota seja utilizada nas viagens internacionais. Para as rotas internacionais, foi criada a opção Região de Fronteira, que permite que sejam definidas as fronteiras. Por exemplo, uma viagem entre São Paulo e Argentina. O veículo vai efetuar uma parada numa determinada fronteira e é por meio desta opção que é possível indicar qual será esta região. Nesta capacitação, falamos sobre Transporte Internacional, parte 2, Configurações comerciais e operacionais. Importante, assista agora ao vídeo Transporte Internacional, parte 3, Configurações específicas do Internacional. Obrigada!